boa tarde a todos. Né? É com bastante motivado, né? Com bastante motivação que eu estou aqui agora, tá? Para apresentar esse webinário, né? Que aqui a gente vai dar início. Tá joia? Eu me chamo Marcelo, né? Eu sou técnico do programa ATEG, né? Técnico de campo, e professor também no projeto, no curso técnico de agronegócio em Barra Mansa, né? E além de instrutor em diferentes cursos do Senar, mais voltado para bovinocultura de leite. Tá joia? Queria, desde já, agradecer ao Senar, né? Desde já agradecer ao Senar, à equipe do Senar e todos aqueles que estiveram comigo para apresentar para montar todo esse meu trabalho, né? Então, obrigado a todos, os meus agradecimentos, né? E, em especial, eu queria agradecer dois professores onde eu tive condição de estar recebendo todas essas informações. O professor Marcelo Cabral e o professor Beto Carvalho, que em outros encontros, em outros cursos que eu tive a oportunidade de fazer, eles estiveram comigo, moldando exatamente todo esse conhecimento. Bom, vamos lá. Os pontos que nós abordaremos aqui serão os seguintes. O que nós enxergamos nas pessoas? Crenças, percepções, limitações desses sucessos, os modelos mentais, as inferências, a comunicação, o perfil comportamental e a inteligência emocional. Então, todos esses assuntos nós abordaremos aqui, tá? De forma que a gente tenta exemplificar o máximo possível algumas vivências que a gente tem no dia a dia, ok? Bom, a gestão de pessoas, ela gera impactos relevantes para o dia de uma propriedade, né? Tanto na rotina quanto na sua rentabilidade, né? E essa gestão de pessoas, ela está diretamente ligada a todos esses resultados que a gente tem dentro de uma propriedade rural, né? Basta dizer que no dia a dia que a gente anda pelo campo, conversa com produtores, é comum a gente escutar que problema na atividade é a mão de obra, preparar empregado é muito caro, e preparar para que se ele vai embora daqui, né? Então, esses são algumas coisas que alguns termos que a gente escuta aqui no dia a dia, tá? E que muitas das vezes a gente se acomoda e fica pensando, a realidade é exatamente essa, né? E do ponto de vista do produtor, né? Existe um paradigma que exatamente somente aqueles piores ficam aqui no campo, né? Somente aqueles que não têm acesso a mais nada é que ficam aqui dentro da atividade leiteira propriamente dita, tá? E dentro da assistência técnica que a gente tem trabalhado, quantas tecnologias nós deixamos de implementar por conta exatamente de uma mão de obra mal orientada ou mal trabalhada, né? Nós estudamos, formamos em nossos cursos, estamos sempre aperfeiçoando nossos treinamentos, mas, na verdade, o que acontece? Nos deparamos com uma mão de obra e, muitas das vezes, não colocamos em prática aquilo que a gente tem certeza que pode dar certo e aquilo que provavelmente poderia estar alavancando todo o sistema agropecuário, tá? Mas, na verdade, existem algumas ferramentas, né, que a gente pode estar trabalhando com isso, né? Existem mecanismos que a gente pode estar, no dia a dia, saindo um pouquinho
do trabalho técnico em específico e a gente começar a trabalhar com as pessoas, a gente buscar situações onde a gente realmente insira as pessoas dentro do nosso trabalho. Tá joia? Bom, e quando nós começamos a enxergar as pessoas, nós começamos a entender que existe um mundo, existe um universo que está escondido, né? Esse slide, por exemplo, ele nos apresenta exatamente, ou melhor, quando contratamos uma pessoa, nós apenas estamos enxergando ali a pessoa, né? O que está ali para a gente é somente a pessoa física. Nós não conhecemos nem as suas percepções, não conhecemos as suas crenças. Nós não conhecemos as pessoas, né? Então, na verdade, se você quer ter algum sucesso na sua propriedade, você tem que trabalhar a sua equipe de talentos, né? É preciso desenvolver as pessoas para que elas possam impactar positivamente nos seus resultados, né? E dentro dessa temática, né, que a gente começa a trabalhar, nós vimos aí, né, as crenças nada mais que são os nossos pontos de vista, né? Eu me lembro que eu passei a minha infância, a minha adolescência aqui na roça, que era comum falar para nós crianças que chupar manga e beber leite fazia mal para a saúde, poderia até matar, né? E eu cresci com aquilo, eu identificava aquilo como se fosse uma verdade absoluta, até que eu vi alguém tomando uma vitamina de manga, né? E eu vi que não mata, eu vi que aquilo era somente uma verdade que há muito tempo vem se passando e ela não se fundamenta, ela não tem princípio nenhum de verdade. Mas ela durante muito tempo, ela foi uma verdade, pelo menos para mim, ela se tornou uma verdade. É muito comum você chegar numa propriedade e identificar alguns fatores de mastite, onde o produtor ainda acha que aquela causa é um marimbondo que mordeu no peito da vaca, não é uma doença, né, de que está cometendo o seu gado e pode ser tratada. Então, ele ainda traz consigo crenças que são trabalhadas, que são vindas lá de trás, na verdade, e são formadas dentro da sua mente, né? E, com isso, nos traz algumas limitações do sucesso, porque essas crenças, elas se tornam verdade, e essa verdade, elas se tornam óbvia, né? Ela acredita-se que realmente acontece aquilo, né? E porque alguém pode ter dito que aquilo foi baseado em dados reais, enfim, vão se criando todo um processo que você faz com que você não esteja aberto a novas ideias, a novas situações que possam alavancar a sua propriedade. E as percepções, né? A percepção nada mais é do que a capacidade de perceber algo, falar sobre algo que você está percebendo, né? E eu me lembro que muitas das vezes que eu comecei a falar sobre piquetes em propriedades, a gente chegava na propriedade, falava piquete, falava piquete rotacionado, falava em cerca elétrica, falava em adubação de pasto, falava em irrigação, e, na verdade, não existia compreendimento daquilo. Não existia o produtor ele não acreditava, ele passava a não entender como funcionava aquilo, como aquilo poderia melhorar a sua vida e a sua atividade, né? Essas percepções que eu estava fazendo com que ele tivesse, na verdade, ele não as tinha, né? Eu tinha que provocar essa percepção. E, na verdade, isso nos traz
a seguinte conclusão, que a insuficiência, né, de modelos, né, ou seja, quanto menos coisas, ou no exemplo desse produtor que nunca viu um piquete, como é que ele poderia moldar aquilo na cabeça dele? Como é que eu poderia fazer com que ele realmente trabalhasse a questão dos piquetes, né? E de acordo com esses valores, né, a gente acaba despertando no produtor, quando a gente apresenta algo para ele, a gente acaba apresentando para ele novos modelos, né? E novas percepções. Então, a gente começa a estar trabalhando com ele uma imagem maior para ele melhorar essa sua percepção, né? Então, quanto mais modelos ele tiver, maior percepção ele vai ter. Então, isso é fundamental dentro de um trabalho que você queira começar, né? Ativar as percepções, entender que nem todo mundo tem a mesma percepção naquilo que ele está vendo. Então, isso é fundamental, tá? Criar um banco de dados maior na cabeça daquele produtor. E esse banco de dados nada mais é do que os modelos mentais. São esses modelos, né, que no dia a dia vão fazendo com que a gente melhore, né? Eu trabalho aqui na Faculdade de Medicina Veterinária e eu observo aulas de alguns professores, né, que estão trabalhando o toque, né, em vaca para o exame ginecológico dessas vacas, né? Então, um dos professores dizem, olha, apalpa a vaca e quando você apalpar 2.000 vacas, você vai começar a entender como é que é toda a fisiologia dessa vaca. Você vai entender o que tem ali dentro. E com isso, você vai formar novos modelos, você vai ter maiores percepções, né? Você vai entender muito mais do que aquilo que você tá fazendo. Ou seja, você vai ter um refinamento desses seus modelos para que você tenha novas percepções, né? E um outro exemplo que eu tenho muito comum, que eu trabalho com isso, eu trabalho muito com piquete rotacionado. Nós apresentamos o modelo de piquete rotacionado com cerca elétrica, né? E eu me lembro uma passagem de um produtor que eu estava falando para ele sobre piquete de cerca elétrica, na mesma hora, ele entendeu que aquilo poderia matar uma de suas vacas. E como montar uma cerca elétrica onde vai matar os seus animais? E foi mostrar para ele que não, a cerca elétrica é uma ferramenta que nos dá economia, que nos dá segurança, tá certo? E que é muito segura aos animais também e ao homem, e aí é possível, é totalmente possível, né? E esses modelos mentais são esses processos, né, que a gente registra diante das imagens, de tudo aquilo que a gente vivencia nas diferentes etapas das nossas vidas. Tá joia? Bom, e com isso a gente consegue transformar o mundo, a gente consegue alavancar produtividade, a gente consegue melhorar a nossa eficiência, né? E a gente consegue trabalhar da melhor maneira possível, né? Reconhecer os modelos do nosso pensamento é a chave para a gente iniciar todo esse processo de desenvolvimento, né? Isso é fundamental. E diante disso tudo é que a gente dá o salto, que a gente amplia nossos horizontes e a gente começa a desenvolver nossos principais talentos. A inferência ela está muito ligada a esses modelos. Na verdade, a inferência ela é uma conclusão presumida, né? É uma sequência de deduções que está na nossa mente. Ela pode estar certo ou pode estar errado.
Tem um exemplo de uma propriedade que nós trabalhamos aqui, só para exemplificar um caso de inferência. Tem um produtor que ele chegou na fazenda, chegou cedo, e um de seus empregados estava para fazer uma cerca lá da divisa, que ele estava com algum tipo de problema. E quando o produtor estava passando os serviços, né, para serem executados naquele dia, esse produtor é empregado e fala assim com ele: fulano, quando você terminar aquela cerca, você passa aqui na fazenda, que eu preciso conversar com você muito sério. Bom, enfim, aquele dia, provavelmente, aquele colaborador dele, aquele empregado, ele teve um dia horrível. As suas inferências, elas fizeram com que ele deduzisse uma série de coisas, né? No linguajar popular, ele provavelmente ele subiu essa escada da inferência, ou seja, ele foi possuído de vários pensamentos, né, que ele poderia ser demitido, que ele descobriu não sei o quê, e que é isso, que é aquilo, né? E, na verdade, no final do dia, esse patrão ele só queria parabenizá-lo pelos bons serviços que ele vinha prestando naquela propriedade. Não sei se vocês já receberam um telefonema. Eu, por exemplo, de vez em quando, a minha esposa, um desses dias, ela me ligou e falou assim: Marcelo Afonso, eu preciso falar com você. Aí eu deduzi o quê? Marcelo Afonso, ela nunca me chama de Marcelo Afonso, ela me chama de Marcelo, né? Por que ela me chamou de Marcelo Afonso? E por que ela quer falar com tanta urgência comigo? Aquele dia eu deduzi várias coisas, eu inferi, eu achei que fosse outras coisas. Mas, no final do dia, era apenas um bolo de chocolate que ela estava querendo me dar, né? E testando uma nova receita que ela tinha aprendido, né? Enfim, essa escada da inferência, ela, na verdade, ela nos remete a um vício muito sério dentro da propriedade, que a gente faz com que muitos de nossos colaboradores, muitos de nossos produtores possam estar desconectados exatamente com aquilo, com o propósito daquele serviço, né? E quando estamos deduzindo em alguma coisa baseados em nossas experiências anteriores, só estamos inferindo, né? Eu achei, eu deduzi, eu inferi. Cuidado com as inferências, muito cuidado. E como nós vamos utilizar esses propósitos aqui no dia a dia das nossas propriedades, né? Eu devo utilizar a minha capacidade, né, de perceptiva, né? Eu devo lembrar que eu posso ter falsas convicções, né? Nada, eu devo estar sempre desconfiando das minhas percepções, né? E eu devo estar ampliando os nossos modelos mentais, né? Proporcionar aos nossos colaboradores visitas, como dizia Arthur Quinelato, né, como diz Arthur Quinelato, viajar cura a ignorância. Então, quanto mais eu ampliar esses meus modelos mentais, eu consigo aumentar e melhorar as minhas percepções, né? E o último item, ele diz o seguinte: não devemos cobrar, né? Não devemos cobrar de nossos colaboradores aquilo que ele não tem ainda para dar. No primeiro momento, eu devo treiná-lo, eu devo fazer com que ele realmente consiga conduzir da melhor maneira possível aquele trabalho, né? A comunicação, ela tem sido um fator preponderante dentro da atividade leiteira. Eu inicio aqui dando um exemplo. Tem uma fazenda que um dos meus professores, né, ele tomando esse exemplo um desses meus professores, tem uma fazenda que ela estava em obra,
né? Ela estava com uma obra grande e ela precisava comprar conduíte, aquele que leva a fiação, né? Então, precisava comprar 300 metros, 400 metros de conduíte. E o gerente lá da fazenda, né, deixou um bilhetinho, né, escrito na mesa de uma pessoa que estava recém-chegada na propriedade, né, para ela comprar o tal conduíte, né? E ele, o gerente, muito cuidadoso, ele ainda colocou um pedacinho do conduíte, né, como exemplo, né? Então, precisa de 300 metros de conduíte, da bitola tal, do tamanho tal, bababá, e ele colocou uma observação, conforme modelo anexo, e deixou aquele pedacinho de conduíte em cima da mesa da secretária. Bom, chegou no início da outra semana, estavam lá 300 metros de conduíte conforme modelo anexo, ou seja, cortado em 20 centímetros de comprimento. Ou seja, nós observamos aí fato verídico, né? Esse, né? E se a gente for elencar aqui, nós temos vários desses casos por falhas de comunicação. Porque o que sobra da comunicação é aquilo que o outro entende, né? Quando esse administrador deixou lá o bilhetinho, ele não checou se a nova secretária sabia se era o que era um conduíte e para que serviria daquilo. E ela não sabia o que era um conduíte. E alguém diria, poxa, mas óbvio, ela não sabe o que é um conduíte. Pois é, ela não sabia. E cuidado com o óbvio. O óbvio pode parecer para uns e para outros não pode ter a mesma particularidade. São coisas diferentes, né? E a gente tem algumas barreiras, né, da comunicação, que são as barreiras mecânicas, são as barreiras de linguagem, principalmente essa barreira de linguagem hoje em dia, a gente, com acesso a smartphone, WhatsApp, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente tá colocando na nossa comunicação. Eu mesmo, outro dia, eu passei uma informação para um produtor através do WhatsApp, mas eu não chequei se ele realmente sabia lidar com aquilo com maestria. E, na verdade, ele não sabia, ele tinha algumas limitações. Eu soube só depois, mas eu cometi um erro exatamente de quê? De não checar isso previamente. Bom, perguntas que podem ajudar a comunicação. Minhas ideias estão claras? Minhas ideias ficaram claras para as pessoas? Eu crio um ambiente de confiança para essas pessoas? Enfim, a comunicação ela é tudo dentro de uma propriedade, né? Eu posso tá colocando todas essas perguntas exatamente para eu entender se eu fui claro nas minhas considerações, né? E eu coloco duas outras perguntas aqui. Quem é o maior responsável pela segurança da qualidade de comunicação? O ouvinte ou o falante? E eu já respondo rapidamente. É você. Seja você no papel de ouvinte, seja você no papel de falante. Se você for o falante, cheque se o outro entendeu. Se você for o ouvinte, cheque para o outro aquilo que ficou decidido fazer, né? E quando é mais perigoso? É quando você entende aquela comunicação ou quando você não entende? Na verdade, o mais perigoso aqui é quando você entende. Na maioria das vezes, nós perguntamos aos nossos colaboradores o seguinte: você entendeu? E na maioria das vezes eles nos dizem: sim, entendi. E você parou por aí. Você tem que continuar dizendo: o que você entendeu? Você tem que estar ciente daquilo que ele entendeu, é aquilo que você quisesse que ele entendesse, né? E uma questão muito bacana na comunicação é o feedback. O feedback é a resposta, é o retorno.
né? Quantas e quantas propriedades de produtores, de técnicos, de colaboradores, que nós dessemos o nosso feedback, ou seja, se nós avaliássemos como está sendo o nosso comportamento interpessoal, nós resolveríamos um mundão velho de coisas, entendeu? Nós conseguiríamos resolver bastante coisas que estão no campo, está no campo interpessoal. Tá? Então, o feedback ele é uma ferramenta que pode e deve ser usado, né, sempre que for possível, dar retorno e obter retorno. Né? E dentro do perfil comportamental, eu tenho um exemplo de uma propriedade onde nós temos lá um trabalhador que ele se destacou dentre os outros. Ele trabalha muito o seu operacional, trabalha muito bem a comunicação dentro de uma ordenha, mas será que ele tem o perfil para gerenciar a propriedade? Será que ele fala a linguagem da propriedade? Então, nós temos que checar isso daí, através de experiências, através da característica, através do perfil desse colaborador. E eu me lembro que em alguns pontos, em algumas propriedades, essa troca você perdeu um grande ordenador e não ganhou um grande gerente. Você não ganhou um administrador que ele pudesse realmente te ajudar em sua atividade. Né? E por último aqui, e não menos importante, nós temos a inteligência emocional, que nada mais é do que a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e o dos outros, né? De motivar nós mesmos e de gerenciar bem essas emoções. Na verdade, dentro da inteligência emocional, se nós entendêssemos essa apresentação de uma forma bem didática, nós temos aqui, como se fosse um armário, dois grandes compartimentos. Um compartimento que fala de mim mesmo e um compartimento que fala da parte social, da parte da minha interação interpessoal. A primeira, a autoconsciência, né, é o primeiro domínio. Eu tenho, dentro das minhas gavetas desse armário, eu tenho tudo aquilo que é relacionado com a minha pessoa. São as minhas emoções, né? A autoconsciência emocional, a autoavaliação precisa, enfim, todas essas competências, elas são exclusivamente de mim. Eu tenho que ter domínio disso, eu tenho que ter consciência do que pode estar acontecendo comigo nesse momento. Eu, por exemplo, hoje eu estou tendo a minha primeira experiência numa live, né, falando para um grupo que eu não estou vendo, não sei de onde. Então, isso, para mim, me deixa um pouco nervoso, mas eu tenho que tentar dominar esse meu nervosismo. Eu tenho que tentar transparecer o mais calmo possível para eu passar as informações para vocês. Tá? E na autogestão, que é o segundo domínio da competência de mim mesmo, dentre outras aqui, eu ilustrei a superação. Né? Eu tenho um produtor que, a cada ano, né, ele quer melhorar mais o seu plantio de milho. A cada ano, ele quer coletar solo. A cada ano, ele quer fazer as suas adubações melhor do que ele fez no ano passado, exatamente para ele colher, para ele ter mais produtividade. Né? Então, essas pessoas que têm esse domínio de si e conseguem aplicar aquilo na prática, são pessoas que são diferentes, né? E são pessoas que, de certa forma, atingem uma melhor situação em sua vida pessoal, em sua vida profissional. Né? E no outro compartimento, nós temos a parte aqui da consciência social, né? Que são as competências de eu conhecer os outros, né? E de tomar conta dessas relações. Eu destacaria aqui na consciência social a empatia, de você se colocar no lugar do outro. Né? Eu estou falando com ordenhadores no meu dia a dia que tiram leite
às vezes 5 horas da manhã, começa a sua atividade, começa muito cedo, trabalham feriados, trabalham dia de Natal, enfim, a atividade ela não passa, ela não para, ela tem o seu ciclo normal, né? E atrás dessa pessoa, atrás desse ordenador, tem uma pessoa, e eu tenho que entendê-la, né? Eu tenho que saber o que ele está sentindo, né? E isso é fundamental, exatamente para eu estar organizando tudo isso dentro da minha propriedade. Entender as pessoas, se colocar no lugar delas, né? Isso é fundamental, né? E dentro da administração desse relacionamento, né, desse domínio, nós temos aqui uma competência que é a catalisação dos demais, né? Ou seja, nós vemos em algumas propriedades que existem produtores, existem colaboradores que eles estão afim. É só você treiná-los, é só você trabalhar que ali vai sair a boa roça de milho, ali vai sair o melhor quiquete, ele vai adubar com maestria. Enfim, tem pessoas que eles têm esse comportamento, né, de se doar mais, de realmente fazer, né? Bom, dentro dessa inteligência emocional, nós temos todas essas situações, eu não vou me ater a todas, tá? Mas eu diria para vocês que cada um de nós, bem ou mal, nós permeamos por cada competência dessa daí. Cabe a nós desenvolvê-la da melhor maneira possível e a gente desenvolver aqueles que nos cercam. Bom, eu termino aqui minha apresentação. Isso aqui é uma foto de alguns anos atrás, né? Onde nós começamos um trabalho numa propriedade com toda a equipe aqui do Senar, né? E caracteriza para mim, sempre vai caracterizar a boa gestão, né? Sempre vai caracterizar para mim o ensinamento, sempre vai caracterizar para mim que ali eu tive novos modelos mentais, sempre vai caracterizar para mim que ali eu comecei a aguçar melhor as minhas percepções. Ok? Muito obrigado, tá? Um abraço a todos.